Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuva, sou um designer de identidades visuais. E hoje eu queria falar um pouco de uma coisa que não é sobre design, eu queria falar um pouco sobre escrita. Aqui no YouTube eu não costumo falar tanto sobre isso, né? Mas no meu Substack eu costumo falar mais sobre escrita e existem diversos motivos para isso, mas o principal deles é que eu acredito que a escrita seja uma das habilidades mais ricas, né? E também é uma das melhores formas para a gente conseguir aprofundar o nosso conhecimento, né? Independente de qual área que você esteja. Então, já faz algum tempo que eu tenho estudado sobre escrita e eu tenho tentado aprimorar o meu processo de escrita e eu tento fazer isso estudando pessoas de setores diferentes, né? Então, tem a galera envolvida na literatura, tem a galera mais envolvida no contexto acadêmico, tem os profissionais do marketing, né? Copywriters, etc. Mas eu acredito que variar na perspectiva, né, ou no ângulo que essas pessoas ensinam, eu acredito que tenha sido uma coisa que me ajuda bastante. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma palestra que eu vi, que ela foi dada, se eu não me engano, na Universidade de Chicago, está disponível no YouTube, eu vou até deixar o link aqui na descrição. E é muito interessante porque aqui o autor, o palestrante, na verdade, né, ele está falando sobre como que você pode fazer melhores textos para o contexto acadêmico, mas acaba que existem diversos pontos de convergência aqui que nós, enquanto empreendedores, né, principalmente empreendedores no contexto digital, a gente pode aproveitar muito das ideias ali que ele apresenta, né? Mas eu queria começar aqui apresentando algumas definições que ele faz ali nessa palestra, que elas são o fundamento para a gente compreender aqui todo o processo, né? E o que ele apresenta? Ele começa falando que existem, no contexto acadêmico, aquilo que eles chamam de escritores especialistas, né? E o que é um escritor especialista? Basicamente, ele é um especialista de determinada área que escreve. E aqui existe um jogo de palavras, né? Porque quando a gente escuta, às vezes, escritor especialista, você pode imaginar que é uma pessoa que escreve bem, mas não necessariamente o escritor especialista, nesse contexto específico, ele não é uma pessoa que escreve bem. Porque ele é chamado assim, como eu disse, né? Porque ele pensa profundamente sobre o mundo a partir de uma perspectiva, né? A partir de um campo de estudo, e ele escreve sobre essas observações, sobre essas reflexões dele sobre o mundo. Então ele pode ser uma pessoa que tem um pensamento profundo e um pensamento muito bom sobre o mundo, a partir do campo de estudo dele, e ainda assim ele escrever mal. Mas o que acontece? Isso aqui é interessante porque ele vai falar que esse escritor especialista, e eu vou colocar aqui do lado algumas imagens que ajudam a auxiliar mais, ele tem o seguinte processo. Ele é uma pessoa que está observando o mundo, com todo o ferramental teórico que ele tem ali, e ele observa o mundo a partir desse ferramental. E a partir dessa observação dele, ele escreve um texto. Na medida que o vídeo for passando, você vai ver que aqui que esses gráficos eles vão fazer toda a diferença, porque esses processos aqui é justamente aonde mora a parte do problema. Mas existe um parêntese aqui que ele dá na palestra, cara, que eu acho particularmente interessante, que é o seguinte: ele fala que a gente o tempo todo foi treinado a primeiro pensar para depois escrever. Uma prática que é muito comum, cara, e a gente vê muito acontecer isso, independente de qual contexto você esteja, a gente aprende isso quando o pessoal está tentando ensinar sobre redação, quando a galera do marketing utiliza isso e tudo, que é o seguinte: eles falam que você precisa primeiro estruturar o texto, montar a estrutura do texto, depois você escreve. Então você escreve, sei lá, subtítulos, subtítulos e etc, títulos, subtítulos e tudo, e depois você vai escrever o texto. Só que ele fala que pela pesquisa dele, pelos estudos dele, não é assim que funciona necessariamente. Muitas pessoas elas pensam de uma maneira muito mais abstrata, vamos colocar assim, né? Não numa estrutura tão lógica. E a recomendação dele é que a gente passe a utilizar a escrita como análoga ao pensamento. Ela é uma espécie de suporte ao pensamento. O que significa isso? Isso significa que na medida que você pensa, cara, você escreve. Você primeiro não pensa para depois escrever. Você pensa enquanto escreve. Essas duas coisas aqui, elas funcionam juntas. Até no livro Educação da Vontade, né, o autor ele fala um pouco sobre isso também, que ele está falando mais especificamente sobre atenção, né, mas se aplica aqui também,
que ele fala que a escrita ela tem justamente esse papel de suporte, né? Então, quando você está pensando em alguma coisa ali, ele fala que uma das estratégias para você conseguir manter a atenção é justamente você escrever, porque ela tem essa função de suportar o pensamento, né? Então, ela acaba ali sendo uma estratégia para você utilizar mais uma parte do seu corpo para sustentar o pensamento. Então, na medida que você pensa, você escreve ali e você está colocando, enfim, mais de uma parte do seu corpo, né? A sua cabeça, a sua mão, seus dedos ali, tudo em favor desse pensamento, né? E aqui funciona da mesma forma, né, cara? Enquanto a gente escreve, a gente pensa. Aí talvez você pense assim, ah, não, mas aí vai ficar muito confuso o texto. Mas isso não é um problema, cara. Porque esse texto, ele não vai necessariamente ser o texto que vai ser publicado. Você pode simplesmente escrever enquanto você pensa e pensar enquanto você escreve. E depois, quando for o momento de você publicar, você pode simplesmente podar partes, né? Você pode editar esse texto, né? A ideia é que primeiro você tente extrair tudo que está realmente na sua cabeça para depois você editar isso, né? Tem até uma expressão americana que eles usam muito, né? Que é escreva bêbado e edite sóbrio, né? Uma coisa assim, né? Então você não vai preocupar com estrutura de texto, você não vai preocupar com erros ortográficos e coisas do tipo. Você simplesmente escreve ali, você despeja tudo ali na tela ou no papel e depois você organiza aquilo ali. Isso aqui é só um parêntese, mas eu particularmente acho muito interessante porque eu tinha essa dificuldade muito grande de estruturar um texto antes de começar a escrever, mas desde que eu comecei a seguir essa técnica que ele sugere, para mim tem feito muito mais sentido, cara. Então, simplesmente escrevo sobre determinado tópico ali, que geralmente eu já estudei, e depois eu reorganizo aquilo ali, né? E para mim isso tem sido muito melhor do que estruturar o texto e, enfim, depois escrever em cima dessa estrutura, né? Mas, voltando aqui pro texto, ele fala para a palestra em si, né? Saindo desse parênteses aqui, ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala assim que muita gente acha que a função de um texto é convencer as pessoas sobre as suas ideias. Mas ele fala que, na verdade, ninguém se importa com as suas ideias. A função de um texto é você convencer o leitor. Na verdade, a função de um texto é você mudar a opinião do leitor. A ideia que ele apresenta aqui, cara, é que a função do texto não é tanto sobre nossas ideias, é sobre o leitor específico. E o que acontece? Ele vai falar que da mesma forma que o escritor especialista ele escreve sobre a perspectiva do mundo dele, né? Ele apresenta a perspectiva do mundo dele utilizando o texto, a pessoa que consome texto, ela também tem a visão dela alterada a partir do texto. Então você começa a perceber que o texto aqui é justamente um ponto de convergência, né? Então você tem ali o leitor, que ele tem uma visão de mundo específica, da mesma forma que o especialista, e no texto ele não está expondo a visão de mundo dele, mas ele está consumindo a visão de mundo de uma outra pessoa. E isso pode ou não ressoar com ele. Mas aqui é interessante porque o texto em si, apesar de ser o ponto que converge, né, o ponto onde encontra a visão do leitor e a visão de quem escreve, do escritor, ele é também a raiz do problema, porque aqui pode ocorrer o conflito de visões, né? E ele fala ali, inclusive, um processo de abandono de textos que é muito comum, que ele fala que geralmente o que acontece é o seguinte, a pessoa ela lê o seu texto e aí ela depara com um determinado trecho que ela acha difícil. Ela vai lá e para, relê aquele trecho de novo, talvez ela entenda, talvez ela não, mas ela segue a leitura. Na medida que vai passando e ela vai lendo o texto, ela começa a perceber que existem jargões demais, você está usando muito termo técnico, os exemplos que você usa é muito exemplos do seu setor específico ou para um grupo específico, e ela começa a perceber que ela está desperdiçando o tempo dela, porque ela está consumindo aquele material, ela está absorvendo muito pouco, e no final das contas, o valor real que ela vai conseguir extrair daquilo ali é muito pouco. Então, na medida que ela percebe isso, o próximo passo é ela simplesmente abandonar, porque para ela, aquele texto ali não vai levar ela para lugar nenhum. E geralmente quando a gente escuta esse tipo de processo, cara, o que a gente pensa? O problema está no texto.
E de fato, o texto ele é um problema, mas existe uma coisa a mais aqui, que ele fala a questão dos códigos. O que são os códigos? Basicamente são as expressões, são as experiências, é todo tipo de... eu vou usar a expressão aqui, linguagem, cara, que eu acho que resume muito bem tudo que ele está falando aqui, mas não é simplesmente a linguagem escrita, né? Ele está falando de expressões, ele está falando de experiências mesmo, né? Pessoais, experiências de vida, né? Exemplos do cotidiano. Todos esses códigos que você vai acumulando ele ao longo da sua vida. E o que acontece, cara? No contexto acadêmico mesmo, ele fala que os códigos de um acadêmico são diferentes dos códigos de um não acadêmico. Porque os termos, os jargões que você aprende dentro da academia, cara, não necessariamente vão ser os mesmos jargões que um não acadêmico vai ter. E as experiências que você vai utilizar ali, as experiências que você vai ter dentro da academia, independente de qual campo você esteja, é diferente das experiências que essa pessoa aqui costuma ter no cotidiano dela. Cara, você pode pegar qualquer exemplo aí. A gente pode falar, por exemplo, de... sei lá, cara, direito, e você está estudando lá direito, a teoria do direito, de um filósofo do século XVIII, e o cara usa vários jargões, você pode usar a ideia, achar a ideia do cara a coisa mais relevante do mundo, mas quando chega na prática, cara, quando você tem que, por exemplo, atender um cara, sei lá, da periferia, cara, que teve, sei lá, uma tragédia que aconteceu na família, essa teoria aqui é uma coisa completamente diferente da experiência desse cara. Não é que a teoria ela não sirva para nada, mas esses códigos, cara, esse conjunto de experiências que você tem no contexto acadêmico, é muito difícil você traduzir isso para cá. Mas qual que é a ideia aqui, cara? A ideia não é que você tenha que não se preocupar com esses códigos acadêmicos e tudo, mas é que, na verdade, cara, o valor de um texto, ele tá justamente nesses códigos. A ideia que ele apresenta é que você precisa compreender quais são os códigos do leitor, justamente porque a sua função enquanto escritor não é convencer necessariamente ele das suas ideias, mas é você mudar a ideia dele. E isso aqui é uma coisa bem diferente. E muita gente, quando fala isso, cara, às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, beleza, é para convencer e tudo. E a galera tenta ir para apresentar algo novo. Eles acreditam que novidade está associada com valor. Então apresentar de uma forma nova, talvez aparecer com informação que a pessoa não teve, tudo. Mas a questão aqui também não é a novidade, cara. Ele até dá um exemplo muito bom de uma menina que... Eu vou resumir aqui a história, mas basicamente é uma menina que ela estava no processo de doutorado e ela viaja para uma cidade do interior e lá ela encontra o diário de uma mulher, se não me engano, do século XIX, que essa mulher viajou por vários cantos do mundo e ela relatou ali com riqueza de detalhes todo esse processo de viagem dela, as experiências, etc. E ele fala que ela decidiu fazer a pesquisa de doutorado dela em cima dos diários dessa mulher. Então ela coletou alguns, né, estudou ali por 3 meses e tudo, e depois ela retorna ali à faculdade e apresenta todo esse material. E ela se decepciona porque a reação dos professores dela é, cara, a gente não vai te conceder o título de doutorado. E ela pergunta, tá, mas por que não? Porque ele fala, tipo assim, velho, porque não tem nada de valoroso aqui. E o que ela contra-argumenta é o seguinte, tá, mas isso é novo, isso é uma coisa que eu descobri, ninguém tinha pesquisado isso e tudo. E ele fala que a resposta deles, resumidamente, a resposta deles é, ninguém se importa. A novidade em si, cara, ela não apresenta valor nenhum. E aqui é a mesma coisa, não é necessariamente você apresentar informação nova ou mais informações. Na verdade, muita gente que consome o seu material, cara, principalmente no contexto digital que a gente está falando, as pessoas elas consomem de maneira recorrente, né, de maneira repetida. Ele até fala uma frase que eu acho que se aplica muito bem nesse contexto, que ele fala assim, o leitor ele busca compreender melhor algo que ele já compreende bem. Então ele não está buscando necessariamente uma informação nova, ele está buscando, na verdade, alguém que possa enriquecer esse conhecimento que ele já obtém. Então quando eu falo aqui de mudança de opinião do leitor, cara, eu não estou falando de uma maneira drástica, você pode simplesmente fazer um leve ajuste, você pode simplesmente enriquecer, né,
enfim, os exemplos, a maneira como essa pessoa consegue aplicar esse pensamento, etc, né? E para a gente ter um exemplo prático, cara, a gente pode falar, por exemplo, de sei lá, marketing digital, por exemplo. Você pode chegar e falar sobre produção de conteúdo e apresentar isso de uma forma que se traga informações novas, porque eu estou estudando com um fulaninho que vive, sei lá no interior da Nova Zelândia, e ninguém conhece esse cara e tudo, mas não necessariamente é isso que a pessoa busca. O que a pessoa busca, na verdade, ela já produz conteúdo, ela já conhece sobre conteúdo, mas ela quer saber a sua opinião sobre aquilo ali e ela espera que a sua opinião possa fornecer para ela maiores possibilidades. Talvez sejam possibilidades teóricas, cara. Talvez simplesmente você enriqueça a visão dela sobre produção de conteúdo. Mas pode ser também questões práticas. Talvez ela já saiba como produzir conteúdo, mas com o pensamento que você apresenta, ela consiga fazer isso de uma forma diferente. É simplesmente um leve ajuste, mas aquilo ali enriquece a experiência da pessoa, né? A maneira como ela pratica aquilo ali e tudo, né? E todo esse processo, ele é bem interessante, porque quando a gente fala sobre escrita, principalmente, às vezes a gente fica muito interessado em saber como que a gente pode traduzir a nossa ideia de uma maneira melhor. E não necessariamente isso vai ser a coisa que vai tornar o nosso texto atrativo. Talvez se a gente passar a compreender melhor quem consome os nossos conteúdos, cara, os nossos textos naturalmente vão ficar melhor, né? Porque aí o seu foco deixa de ser tanto sobre você e passa a ser muito mais em quem consome o seu conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, né, que é do texto. Talvez algumas pessoas prefiram consumir esse conteúdo lendo do que vendo o vídeo. E vou deixar aqui também o link da palestra desse rapaz e vou deixar também o link aqui para os meus contatos. Caso você precise de qualquer tipo de suporte em relação a design e tudo, ou você, sei lá, tem alguma dúvida, alguma sugestão também, você pode entrar em contato comigo. E eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado você. Eu pretendo falar mais sobre escrita aqui nesse canal também, então considere se inscrever nesse canal. Talvez você não seja a pessoa que escreve, mas se você não é quem escreve, você conhece alguém que possa ser beneficiado por esse tipo de conteúdo, considere compartilhar com ela também. E é isso aí, galera, e até o próximo vídeo.